Graça e paz, queridos, mais uma vez. Aleluias. Queridos, hoje nós vamos falar, nós começamos, neste domingo, uma série de mensagens, falando sobre avivamento, amém? Queridos, nós estamos em um tempo, assim, muito especial, muito, assim, é único mesmo, profético, para a nossa igreja. E nós cremos que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, E hoje tivemos, o culto pela manhã, foi uma bênção. Tivemos um número aqui, queridos, poderoso, E eu fico muito feliz, porque eu achei que a gente ia começar, bem do zero mesmo, mas não. Começamos aqui, tinha aproximadamente umas 47 pessoas, olha só que bênção, Isso é para a honra e a glória do Senhor. E isso, queridos, é só o começo. Porque nós vamos ter cultos aqui cheios, lotados mesmo, em nome de Jesus. E hoje eu gostaria, de falar sobre avivamento e falar, assim, especificamente com os nossos jovens. Nós precisamos entender algumas coisas, que precisamos fazer para os nossos jovens e os jovens entenderem, qual que é o seu propósito, o que tem que ser feito, O Senhor tem coisas grandes para realizar na vida de vocês. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, do versículo 1 em diante. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava na casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca e que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos, repita comigo, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Queridos, essa história é uma história poderosa. Olha que interessante esse final do versículo aqui, como as pessoas ficaram maravilhadas, algo que elas nunca tinham visto, eles presenciaram. E eu creio, queridos, que isso não vai ser diferente, sabe, nesse tempo. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio, que muitos vão olhar e falar assim: uau, que é isso? O que está acontecendo? Eu nunca vi uma coisa assim. É algo sobrenatural que o Senhor vai realizar em nossas vidas, amém? Queridos, eu
eu sonho com um avivamento. Eu sonho com jovens avivados, cheios do Espírito Santo, anunciando a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho, pegando na maca, levando pessoas até Jesus. Porque você sabe aonde Jesus está. As pessoas não sabem, mas você sabe. E nós precisamos nos unir para pegar essas pessoas que estão paralíticas espirituais, trazer ela até a presença de Jesus. E é o Senhor que vai libertar, transformar. Porque, queridos, nós sabemos o endereço, nós sabemos, nós somos a resposta para essas pessoas, amém? E, queridos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, vamos orar, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, amém? Senhor, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, mais uma vez, ó Deus, por esse privilégio, ó Deus, de estar transmitindo, ó Pai, a sua palavra, e te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Eu repreendo desde já tudo que for tirar a atenção, eu repreendo em nome de Jesus, que todos venham estar focados naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Fale aos nossos corações, usa minha boca nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, queridos, mais uma vez. Aleluias. Jovens que transformarão o mundo, amém? Queridos, eu quero colocar aqui, a Bíblia não fala que aqueles 4 homens eram, né, jovens, mas eu quero, pensando na história, sabe, a gente indo para a história, eu imagino que poderia ser jovens que estavam levando, né, ali o seu amigo, ou aquele paralítico, né, eles viram e falaram assim, vamos levar até Jesus, vamos trazer, sabe, vamos colocar na nossa mente aqui que eram jovens, para que nós possamos, sabe, conversar aqui nessa noite sobre esse assunto. Queridos, os jovens procuram 3 coisas. Quais são elas? A primeira coisa que os jovens procuram é um grupo para pertencer. E isso é algo assim muito forte nos jovens. Principalmente os adolescentes, né? Eles gostam de tribos, é ou não é? Gostam de ficar juntos, né? E você já percebeu quando, né, por eles gostarem de estar juntos, quando eles estão juntos, sempre acontece alguma coisa? Vocês já perceberam? Principalmente coisas ruins, já viu? Algumas bagunças, né, que os jovens costumam fazer. Eu lembro, né, eu sempre lembro do Caleb, né, essas coisas assim, eu fico lembrando, meu Deus do céu. Teve um certo amigo que estava com ele, né, e ali eles conversando e tal, eles resolveram jogar pedra pro alto. E foi jogando pedra pro alto, caiu no telhado do vizinho, quebrou o telhado do vizinho, né, e queridos, não é de rir não, mas assim, sabe, quando a gente olha, você fala assim, meu filho, por que você fez isso? Fala assim, nós estávamos brincando e tal, jogou pedra. Fala assim, e o prejuízo, como é que vai ficar e tal? E uma outra forma que eu lembro, que é bem pertinho, vou contar essa. Tava o Caleb e o Davi, eles estavam voltando do judô, como é que é? Jiu-jitsu. E queridos, eles voltaram assim, todo felizes, né? E eles acharam um cachorro e foi dando, não sei, biscoito, sei lá, pro cachorro. E falaram assim, não, vamos adotar esse cachorro, vamos levar, minha tia Carol gosta de cuidar de cachorro. E eles empolgaram, sabe assim, então vamos lá. E eles ficaram empolgados e foi levando o cachorro. E tá, quando chegou, não era um cachorro, não, era 2, né? 2 cachorros. E grande ainda por cima. Chegou lá. Eles assim, todo empolgados, fazendo assim, nossa, olha só que boa ação que nós fizemos. Ou os cachorros do meu sogro foi atrás desse cachorro e uma brigaiada, né? Foi uma confusão no terreiro. E o meu sogro ficou tempo de dar um infarto. Tira esse cachorro daqui! E eu caladinho, eu falei assim, não, eu não vou ficar nervoso, não, meu sogro já tá ficando nervoso, deixa aí. Quase deu um treco. E queridos, os jovens, quando eles estão juntos, eles gostam, sabe, de fazer algumas coisas. O interessante também, né, os jovens procuram
significado para a sua vida. Eles costumam pensar, para que eu nasci? Será que eu sou apenas mais um no meio desse mundo? Para que razão? Será que tem alguma razão de eu existir? Eles costumam, ter esses questionamentos. Os jovens também, eles gostam de causar impacto. É ou não é verdade? Queridos, muitas das vezes nós, líderes, nós erramos em querer fazer algum entretenimento, para os jovens, achando que isso vai fazer os jovens ficar na igreja e tal. Mas o que nós precisamos fazer é dar, alguns desafios, dar propósito para os jovens, para que eles possam impactar. O jovem gosta disso. É ou não é verdade, queridos? Eles gostam disso. E o interessante é que quando eles estão juntos, ali nasce uma família, sabia disso? Quando eles estão juntos ali, eles se tornam uma família. Por quê? Porque eles têm, às vezes, eles querem, algo em comum. Eles pensam de uma forma e acaba se tornando uma família. O que eu quero dizer aqui nessa noite? Que família não simplesmente nasce. Família é gerada, sabia disso? É gerada. Tanto é que a gente vê isso, Jesus, uma certa vez, até no próximo capítulo, dessa história, capítulo 3, Jesus ele vai e fala, os irmãos lá, de Jesus chega, a mãe de Jesus chega, e ali eles começam a falar assim, olha, sua mãe chegou, os seus irmãos chegaram aí e tal. Aí Jesus, lá no versículo 34, fala assim, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. O versículo 35, quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos, isso aqui é algo poderoso que nós temos que trazer, para o nosso entendimento, que é gerado quando nós temos, um pensamento comum, quando nós temos um propósito comum, quando nós estamos unidos, nós nos tornamos uma família. Muitas famílias aí a gente percebe que às vezes eles não cumprem o seu propósito, às vezes não cresce, não rompe, porque cada um tem um pensamento e quer fazer o que quer e acaba que não une as forças para realizar algo na família. Mas quando nós estamos juntos, queridos, nós nos tornamos uma família e alcançamos muitas coisas. Porque quando nós temos essa responsabilidade com a família, algo sobrenatural vai acontecer, tem que acontecer. Família não são criadas, elas não nascem. Famílias são geradas a partir de algo em comum que nos unem a ela. Nascem de experiências comuns, propósitos comuns. Os jovens precisam colocar um propósito comum e desafiador. Nós, como líderes, precisamos passar isso para os nossos jovens, algo desafiador. Pai, mãe, você precisa desafiar o seu filho para algo poderoso. Você precisa dar destino ao seu adolescente, ao seu jovem. Amém? Nessa história nós vemos, que eles uniram. Às vezes, vamos supor, que esse paralítico era amigo deles. E eles falavam assim, olha, Bernardo, o nosso amigo Zé, não dá para ele ir lá até Jesus. Nós temos que levar o Zé também. Nós vamos lá, a gente está sabendo que Jesus está ali naquela casa ali, ele está pregando. A gente quer ver, nós vamos deixar o Zé? Não, vamos levar ele. E ali eles uniram, pegaram a maca e levaram até Jesus. Quando nós fazemos isso, queridos, há um impacto, algo acontece, algo sobrenatural acontece. Quando nós estamos envolvidos em um só propósito, que é levar as pessoas até Jesus,
queridos, algo sobrenatural acontece. Quando nós anunciamos Jesus, queridos, o avivamento acontece. Amém? E o primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa noite é o seguinte: jovens que vão transformar o mundo em um avivamento para a nova geração são jovens que têm um coração de compaixão. Repita comigo: coração de compaixão. Queridos, a compaixão abre qualquer porta. Sabia disso? Nós precisamos ter esse coração de compaixão. A gente tem visto que o inimigo, ele tem feito coisas terríveis nesse mundo. A gente vê, né, inversões de valores. A gente vê que Satanás, ele tem destruído os nossos jovens. Tem trazido uma cegueira espiritual. E nós temos visto também guerras, fomes, muitas coisas acontecendo. E quando nós olhamos para isso, como é que a gente pensa? Como é que é a nossa atitude? O que você pensa? Eu estava conversando com a Gisele, né? Que? A gente, ela olha sempre assim com um olhar assim de apaixonada. A minha esposa me ama demais, né? Aí eu fico todo desconcertado aqui. O que você está olhando? Também te amo, meu amor. Então, queridos, Satanás, ele tem feito muitas coisas terríveis, destruindo os nossos jovens. E qual é a nossa atitude? Igual eu estava falando, né? Que a gente estava conversando, eu falei assim, como é que é essa compaixão? O que você entende, né, dessa compaixão? E ela começou a falar, falou algo interessante, que existe dó e existe a compaixão. Você ter dó de alguém, quer dizer, é simplesmente você ficar, tadinho dele, né? Nossa, quando eu falo isso, eu lembro da minha tia, quando meu primo morreu, ela soprando, né? Assim, Jesus, tadinho dele. E ela fazia soprando, né? O velório virou uma piada, né? A gente riu demais. Então você ter dó, você ter dó, queridos, é simplesmente você olhar e não fazer nada. Mas a compaixão, a compaixão, queridos, é você olhar por essas situações e fazer algo. Amém, gente? Deixa eu tomar água aqui. A compaixão é você olhar para a pessoa, né, tendo uma necessidade, uma dificuldade, é você se compadecer e fazer algo por essa pessoa. Isso é compaixão. A gente observa, né, o próprio Jesus, né, assim, olhando, Jesus tendo uma compaixão, ia lá e curava. Não era assim? A compaixão de Jesus, ele tinha uma ação. Então a nossa compaixão, ela tem que ser dessa forma. Nós temos que ter uma atitude. Nós temos que, e isso, queridos, tem que ser gerado dentro do seu coração. Quando você busca ao Senhor, quando você tem intimidade com o Senhor, você vai começar, sabe, o Senhor, ele vai revelar o coração dele para nós. E ele vai mostrar a sua compaixão, o seu amor pelos perdidos. E é muito importante você ter esse coração. Às vezes a gente vê tantas coisas na televisão, né, e acaba que aquilo é tão normal, né, parece que a televisão está escorrendo sangue, né, e a gente olha aqui e fica normal, a gente fica frio. E nós não devemos ser dessa forma. Nós temos que entristecer, clamar pela nossa nação, orar, ter compaixão, ir até essas pessoas. Nós precisamos pregar o Evangelho. Aleluias. Nós vemos, né, que esses 4 jovens, eles tiveram uma atitude. Eles tiveram compaixão. E por ter essa compaixão, ele sentiu a dor daquele homem que estava, né, paralítico. E nós precisamos ter esse coração do Senhor, queridos. Às vezes o Senhor está tendo, sabe,
peso no coração, e nós precisamos entender também, nós precisamos sentir o que ele está sentindo, para que nós possamos ter uma atitude de compaixão. E eu creio que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas um avivamento de compaixão, amém? Aleluias. Eu lembro, queridos, que a nossa igreja ela estava prestes a fechar. E por causa de muitos problemas que estavam acontecendo, né, eu e a Gisele, a gente teve uma conversa e falou assim, a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. A gente pode muito bem ir para outra igreja, congregar e tal. A gente sabe qual que é o nosso chamado e tal. Mas aí, queridos, a gente na conversa, nessa própria conversa, a gente começou a falar assim, e os nossos discípulos? E o fulano? E o ciclano? E ali foi derramada aquela compaixão, a gente teve tanta compaixão. Falei assim, não, nós não vamos deixar os nossos discípulos, nós não vamos abandonar. Porque eu senti ali como um pai, sabe? Se eu abandonasse ali, naquele momento, eu estava abandonando os meus filhos. Eu senti dessa forma. Como eu vi muitas pessoas que fizeram isso, né? A gente, até na conversa, a gente falou assim, não, nós não vamos fazer igual fulano. Olha o que aconteceu com o ciclano, por causa dessa atitude. Não, eu não vou fazer isso, nós não vamos fazer isso. E nós tivemos essa compaixão. E por causa dessa compaixão, queridos, por causa desse avivamento de compaixão, a gente começou a dedicar, nós passamos a orar e continuar a missão. Queridos, quando esse avivamento de compaixão é derramado sobre a sua vida, queridos, você vai querer orar mais. E o interessante é que quando esse avivamento acontece, vocês vão ter um entendimento assim, porque vocês têm uma razão, um propósito, vocês vão ter um entendimento que as coisas, os entretenimentos não vai ser tão interessante. Uma viagem com os seus pais não é tão interessante, porque você não, eu tenho uma responsabilidade junto com meus irmãos de pregar o evangelho, de fazer isso, aquilo, outro e tal. Você vai dedicar a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Amém? O segundo ponto, jovens que transformam o mundo têm uma atitude de humildade. Repita comigo, humildade. Queridos, você já parou para pensar, quando eles foram ali carregar, né, aquela maca, falou assim, pega o Zé aí, vai lá. E foi, pegou a maca, foi levando. Quando chegou perto daquela casa, aí eles começaram a falar assim, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos levar essa maca até Jesus? Eu fico imaginando, sabe, eles conversando ali, falam assim, olha, vamos passar pela porta mesmo. A gente vai, fala assim, dá licença, nós queremos levar até Jesus. Aí o outro falou assim, não, pela porta não dá. Ah, não, pela janela. Aí o outro falava assim, não, pela janela também não dá. Aí teve um outro que falou assim, não, vamos pelo telhado. Imagina, querido, se eles falassem assim, não, pelo telhado eu não vou não. Vai dar muito trabalho, que canseira. Querido, às vezes, se a igreja de hoje, né, tivesse lá naquela época lá, às vezes poderia até falar assim também, né, falar o quê? Falar assim, não, pelo telhado eu não vou. E às vezes essa maca até hoje não tinha chegado até Jesus. O que eu quero dizer para você, meu querido? Que nós precisamos de ter humildade, porque a humildade abre novos caminhos, amém? Novas possibilidades. Nós precisamos ter essa humildade. Falei assim, não, vamos levar pelo telhado mesmo. Falei assim, não, vamos lá. Falei assim, não, vai ser difícil, mas vamos levar, estamos juntos. Aleluias. Porque muitas das vezes, queridos, o que acontece, né? O que prejudica a igreja do Senhor é o que é? Às vezes, né, uma divisão, o nosso orgulho, a nossa vaidade, inflexibilidade em servir da maneira do outro. Isso tudo prejudica a igreja. Nós precisamos nos unir. Jovens, vocês precisam se unir.
Amém? Terceiro ponto, jovens que transformam o mundo são persistentes, não desistem nunca. Amém? Vocês são persistentes? Aleluias. Então olha só o que nós falamos aqui, compaixão abre qualquer porta. Humildade descobre novos caminhos. A persistência abre novas oportunidades. A persistência inspira as pessoas a continuar. A persistência gera um movimento. Foi a persistência que levou aquele homem até Jesus. Eles persistiram. E por causa dessa atitude, eles levaram aquele homem a Jesus. Nós precisamos dessa persistência em nome de Jesus. E queridos, você já pensou sobre o prejuízo do telhado? Você já parou para pensar? Aqueles jovens subiram até aquele telhado e começou a quebrar ali o telhado ali para descer a maca, aquele paralítico. E muitas das vezes, queridos, nós temos que entender que os nossos jovens, às vezes eles vão ter alguma atitude que vai ser desconfortável para nós. Às vezes vai ter alguma coisa, você assim, não, na minha época não era assim. Às vezes a gente vai questionar os mais velhos aqui, os adultos. Às vezes vai questionar os jovens, assim, não, na minha época é assim que a gente fazia. Esse negócio de igreja preta, que negócio doido é esse? Esse trem de Satanás, né? Por quê, queridos? Porque essa igreja, ela não quer o novo. Queridos, se você não mudar a sua mentalidade, você não vai receber o novo de Deus. Para o avivamento vir, você precisa, sabe, renascer. Você precisa ter uma mente diferente. A Bíblia, ela fala, né, que o Senhor ele vai buscar uma igreja sem rugas. Você já parou para pensar nisso? E quando fala sobre uma igreja sem rugas, eu lembro aquela irmã do coque, sabe? Aquela irmã do coque, que não aceita tudo, não está errado, não é assim, coque é defeito em tudo. Aí o jovem está lá trabalhando, trazendo pessoas para Jesus, a irmã do coque, está errado, está errado. Queridos, o avivamento, muitas das vezes, vai vir com muita bagunça. Às vezes nós clamamos assim, Senhor, nós queremos o avivamento, mas você já pensou que pode ser uma bagunça que vai acontecer? Você já percebeu quando você vai reformar a sua casa, a bagunça que é? Você já percebeu? Não é? Muita poeira. A mulher reclama, ai, poeirada e tal. Mas quando vê tudo prontinho, você assim, não, que lindo. É ou não é? Para o avivamento vir, queridos, você tem que mudar a sua forma de pensar. Queridos, vai ter prejuízo, mas depois a gente conversa, a gente resolve. Amém? Deixa os jovens trabalhar, deixa eles irem anunciar o evangelho, mesmo que aconteça uma bagunça, depois a gente resolve. Mas o mais importante é trazer, sabe, essa maca, esse homem, esse jovem, esse adolescente que está perdido, isso que é o mais importante. Depois a gente resolve. Você já pensou, você parou, né, para pensar, quem que ficou com prejuízo ali? Quem que ia pagar o prejuízo? O aleijado? O aleijado ele saiu. Ele não pagou o prejuízo. Quem que pagou? Os jovens que iam pagar o prejuízo ali. Assim, não, vamos chegar aqui, vamos consertar esse negócio aí. Entendeu? Mas o homem foi curado. Glória a Deus. Quarto e último ponto. Jovens que vão transformar o mundo, eles causam impacto. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés nesse momento. Nós já estamos encerrando. O versículo 12 fala assim: ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queridos, será que se a Par Church hoje
ela acabasse, será que Ibirité, será que os vizinhos aqui, essa região, sentiriam falta da nossa igreja? Queridos, vocês precisam impactar, nós precisamos impactar o Duval de Barros, Ibirité, Palmares, essas regiões aqui, queridos, nós vamos impactar, amém? Queridos, eu sinto dentro de mim que nós estamos vivendo um momento de avivamento, algo sobrenatural que está pairando assim, meu coração está incendiado, é o momento, é a hora, é agora, amém? E é você, queridos, que vai impactar, nós que vamos impactar essa geração, você foi escolhido para impactar essa geração, nós vamos fazer a diferença, nós somos a resposta para Ibirité, nós somos a resposta para o nosso vizinho, nós somos a resposta. As pessoas ficam questionando muitas coisas, não sabem o que fazer, eles estão na escuridão, nas trevas, eles não conseguem compreender, enxergar o que nós conseguimos enxergar. Você, queridos, é a resposta. Eu gostaria que você sonhasse, juntamente com toda a liderança, com toda a nossa igreja, sonhe conosco, vamos fazer a diferença nessa geração. Eu quero convidar aqui à frente todos os jovens presentes, vem aqui à frente, os adolescentes, só os jovens, vem aqui à frente, vem também. Nós vamos fazer uma oração aqui, queridos, os pais espirituais, mães espirituais, vocês vão orar por esses jovens, aleluias, pode ficar aqui à frente aqui, nós vamos orar, coloca um fundo musical aí bem legal para nós, aleluias, aleluias, glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que vocês estendessem as mãos aqui para os nossos jovens, os adolescentes também. Aleluias. Os jovens aqui, vocês creem que vocês vão impactar? Chegou o seu momento, o momento de vocês. Hoje é um dia histórico, nós estamos vivendo dias históricos aqui. E vocês vão impactar essa geração. Um dia eu vivi um avivamento na minha adolescência. E isso mudou a minha vida. Mudou a minha história. Eu vi coisas sobrenaturais acontecendo. Muitas das vezes saíamos carregados, cheio da presença de Deus, e a gente ficava louco para fazer a obra do Senhor. Vivi esse avivamento, e eu creio que vocês vão viver algo muito maior do que eu vivi, do que essa geração aqui já viveu. Vocês vão viver coisas muito. Sabe por quê? Há uma promessa. O Senhor, Ele vai avivar. Isso é uma promessa. O avivamento é uma promessa para nós. Foi Ele que falou. Ele não é homem para mentir. Vocês estão entendendo? E aqui, vocês simplesmente não vão sentir a presença de Deus. Vocês vão sentir também o toque do Espírito Santo. Mas vocês vão ser tão envolvidos, sabe, com um coração de compaixão, de humildade, com esse coração, sabe, de querer impactar de uma forma tão extraordinária que vocês vão sair anunciando o Evangelho, e toda porta que vocês baterem para falar de Jesus, o Senhor vai usar a sua boca, e vai ser algo tão impactante, tão poderoso com as suas palavras, que as pessoas vão dizer assim: entra na minha casa, eu quero vocês aqui dentro da minha casa. E vocês vão entrar dentro dessas casas. E sabe o que vai acontecer?
vocês vão levar Jesus para essas pessoas. Vocês vão ver com seus olhos coisas sobrenaturais. Curas vão acontecer. O Senhor está derramando sobre você nessa noite essa unção. Nós estamos orando por vocês. Nós contamos com vocês. Aleluias. Vocês vão chegar nessas casas, anunciar o Evangelho, e o Senhor vai trazer libertação, transformação, restauração. As famílias vão ser restauradas. E você sabe o que vai acontecer? Vai ter uma revolução nessa cidade. As pessoas vão olhar o que está acontecendo com o Duval de Barros. Não há mais crimes. Não há mais viciados em bebidas. O que está acontecendo? É o avivamento acontecendo. Por causa de você. Por causa de você. Deus vai usar vocês. Aleluias. Queridos, oram. Eu gostaria que vocês levantassem as suas mãos e começassem a orar para os nossos jovens. Fecha os olhos nesse momento, por favor. Aleluias. Profetiza sobre eles. Aleluias. Oh Senhor, nós clamamos pelos nossos jovens, oh Pai. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor, esse avivamento sobre eles em nome de Jesus. Tu és poderoso, ó Pai. Tu és grandioso. Tu és maravilhoso, ó Pai. E nós cremos no que o Senhor vai fazer, porque o Senhor já está fazendo em nosso meio, ó Pai. O Senhor tem trazido palavras de conserto, de confronto, para que possamos ser libertos, transformados, uma mente renovada, restaurada. E Senhor, eu sei que o Senhor já está preparando tudo, Senhor. E eu creio que eles vão sair daqui anunciando a Tua palavra, anunciando o Evangelho. E eles vão proclamar, ó Deus, com muita autoridade. Porque, ó Deus, nessa noite está sendo liberado sobre ele esse batismo, sobre a vida deles em nome de Jesus. Seja cheios nessa noite da glória de Deus, da presença do Senhor. Seja cheios de autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja um instrumento, um canal de bênção para as pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Nós te agradecemos, ó Pai. Eu gostaria que você começasse a adorar ao Senhor nesse momento. Comece a dizer palavras de adoração. Feche os seus olhos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio de anunciar, ó Deus, as boas novas. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, ó Deus, de fazer parte dessa família. Aqui está sendo gerado nessa noite uma família poderosa, que tem um propósito. E eles, ó Pai, eles vão ter tudo em comum, Pai, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que nós vamos ver o resultado. Nós vamos ver o resultado. Eles verão o resultado. Eles contarão para os filhos deles o que o Senhor fez nesse tempo. Eles vão ter prazer de falar o que o Senhor fez. E assim eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar aqui nessa noite, se tem alguém que quer voltar para Jesus, que quer entregar a sua vida ao Senhor. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer? Glória a Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Voltar para os braços do Eterno? Tem mais alguém? Nós queremos orar por você nessa noite.
Hoje é noite de salvação. Hoje está tendo festa no céu. Amém? Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? O Senhor, Ele quer transformar você. Ele quer mudar a sua forma de pensar. Ele quer revelar algo sobrenatural para você, mas você precisa estar nele. Amém? Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Que o Senhor possa te dar outra oportunidade. E nós vamos orar agora para Anne. A Anne está voltando, amém? Queridos, eu gostaria que vocês estendessem as mãos aqui. Nós vamos orar para a Anne nesse momento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela vida da Anne, ó Pai, que está retornando, ó Pai, para os seus braços, ó Pai. Te peço, Deus, que o Senhor venha derramar, ó Deus, a sua graça sobre ela. Te peço, Deus, nesse momento, ó Pai, que os pés dela venham ser firmados na rocha. Que os alicerces dela, Pai, venham ser inabaláveis. Que nada venha arrancar, ó Deus, tirar ela da sua presença. Porque nessa noite, ó Pai, eu creio que ela está sendo tocada pelo Senhor. Ela é sua filha amada. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor irá fazer coisas extraordinárias através da vida, Senhor, da Anne, ó Pai. Por isso, no nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha dar força, ó Deus, à tua filha, em nome de Jesus, que ela possa perseverar, independente de qualquer coisa que aconteça ao seu redor, ela nunca mais vai sair da sua presença. E Senhor, eu te louvo, ó Pai, porque aqui nós temos uma família que está junto com ela, prontos para ajudar ela a permanecer, a perseverar. E a partir de hoje, ó Deus, nós fazemos um compromisso com ela. Independente de qualquer coisa, nós não vamos desistir dela. Nós vamos ficar na cola dela, em nome de Jesus. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem coisas grandes, ó Deus, tem um propósito muito poderoso a realizar na vida dela, Deus, através da vida dela. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Anne, gostaria que você olhasse para trás. E é assim que nós recebemos você nessa noite. Essa é sua família, a sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Abrace ela, queridos, bem forte, bem forte. Aleluia! Aleluia! Queridos, feche os seus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus pelo que Ele fez nessa noite, amém? Senhor, muito obrigado, Deus, pelo período de louvor, muito obrigado pelas ministrações, por essa palavra, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, em nome de Jesus. E te peço, Senhor, leva-nos em paz, livrando de todo o mal, nos dê uma semana poderosa, abençoada, em nome de Jesus, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, amém? Deus abençoe.